Pessoal do Help Química, sejam então todos bem-vindos à nossa aula de número 75, Soluções Coloidais. Bom pessoal, recordando aqui na última aula, nós vimos alguns tipos de soluções. Quais eram os tipos de soluções que nós vimos na última aula? Nós vimos as soluções saturadas, insaturadas e também as soluções supersaturadas. Esse tipo de solução, pessoal, são os chamados de soluções verdadeiras. Por que soluções verdadeiras? Ao término desta aula, eu responderei essa pergunta para vocês. Beleza? Então vamos lá. Soluções coloidais, pessoal, são soluções capazes de desviar a luz devido a... Pera aí, deixa eu ajustar aqui a câmera para vocês. Beleza. As soluções coloidais, pessoal, elas são capazes de desviar a luz devido às suspensões serem maior do que 1 nanômetro ou 10 angstrom, né? Então, aqui eu trouxe um esqueminha aqui, deixa eu puxar o esqueminha aqui para vocês, da seguinte forma. Nós temos aqui 3 tipos de tamanho de partículas, beleza, pessoal? Nós temos uma menor do que 1 nanômetro, nós temos uma outra que está entre 1 nanômetro e 1 micrômetro, e nós temos umas partículazinhas que estão maior do que 1 micrômetro. Então, essas 3 situações podem ser representadas da seguinte maneira. Aqui, nesse carinha 1, são soluções verdadeiras, ou soluções menores do que 1 nanômetro. Aqui nesses 2, são soluções coloidais, ou seja, elas têm as partículas um pouquinho mais altas, né? E nessas 3, né, quando nós temos partículas maiores do que 1 micrômetro, não são soluções. Pessoal, para nós estarmos fazendo isso, né, e eu estar finalmente respondendo esse negócio do que são soluções verdadeiras e o que são soluções não verdadeiras, nós faremos o seguinte experimento. Vamos ajustar aqui. Eu gostaria que vocês fizesse esse seguinte quadro, desse uma pausa e fizesse esse seguinte quadro no caderno de vocês, onde vocês terão 2 amostras, a com copo 1, né? Eu já estou colocando ele aqui na frente para vocês, e a que tenha o copo 2, que eu também coloquei ali na frente para vocês, tá? Isso daqui será por um pequeno experimento que nós estaremos fazendo nessa aula de hoje. Beleza? Então dá uma pausa aí e faça esse quadro fazendo favor. Beleza. Feito o quadro, então, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós iremos praticar um negócio chamado efeito Tyndall. O que é o efeito Tyndall? Quando eu incidir um feixe de luz sobre aqueles copos, um deles vai dar a impressão de que o feixe de luz, o laser que eu estou inserindo lá dentro, ele está ficando... tá brilhando mais, né? Ele está tipo um pouco mais largo. E o outro vai dar a entender que não. Então, pessoal, isso aqui, nós temos ali um copo com água e sal e um copo com água e amido. O copo com água e sal, ele possui suspensões menores do que 1 nanômetro. O copo com água e amido, ele possui suspensões que está entre 1 nanômetro e 1 micrômetro. Certo, pessoal? Então, provavelmente o que vai estar o amido, a água e o amido, vai estar sofrendo o efeito Tyndall. Beleza? Ou seja, lembre-se que vai dar a impressão que o feixe está ficando um pouco mais largo. Feito isso, vocês irão me responder qual é o copo que tem a água, qual é o copo que tem o amido. Beleza, pessoal? Mas para fazermos isso, eu precisarei apagar as luzes aqui. Então, anotem aí os quadros, tá? E agora eu vou posicionar minha câmera aqui para começarmos a fazer o experimento. Então, pessoal, voltando aqui. Olha, esse feixezinho de luz que eu estou incidindo aqui é o que eu vou estar incidindo sobre os nossos copos lá, né? É um laser normal, né, que vocês podem estar encontrando em qualquer lojinha de armarinhos ou coisas do tipo, né, nas melhores papelarias, né? E é um feixe de luz, né? Algumas crianças gostam de brincar com esse laserzinho, né? E eu vou estar incidindo sobre as amostras, nós vamos ver o comportamento desse laser. Beleza, pessoal? Então aqui, ó,
provavelmente não deve estar dando para ver aí pela minha câmera, mas eu já estou com os 2 copos aqui. Então, vocês vão anotar aí no experimento 1, quando eu incidir aqui o laser, beleza? Então, olha só. Aqui eu estou incidindo o laser sobre o copo 1. Observem o que está acontecendo quando este laser ele passa dentro dessa solução. Tem uma solução que até então ela é desconhecida. Vocês estão vendo um pequeno feixe de luz passando quase que totalmente direto sobre a solução. Beleza, pessoal? Beleza. Agora, quando eu pegar aqui o copo 2 e incidir o feixe de luz, olha o que acontece. Vamos um pouco mais próximo. Se vocês observarem, dá a impressão de que a luz está ficando um pouco mais larga, certo, pessoal? Vamos tentar aproximar aqui da câmera. Talvez, para muitos, esteja difícil de enxergar que nesse caso aqui ficou um pouco mais larga. Beleza, pessoal? Mas então, olha o que faremos agora. Aqui agora, neste momento, eu estou com a câmera por cima do copo. Então, olha o que acontece quando eu incido o feixe de luz sobre o copo de número 1. Vocês estão vendo apenas um feixe brilhante passando aqui no meio. Beleza, pessoal? Agora, olha o que acontece quando eu pego o segundo copo e incido o feixe de luz. Dá a impressão, agora sim nós conseguimos ver claramente que o feixe de luz parece que está um pouco mais largo do que o outro. Conseguem compreender isso, pessoal? Então, para quem ainda não está conseguindo enxergar o feixe de luz um pouco mais largo, vamos fazer a comparação agora dos 2 feixes. Então aqui por baixo da minha câmera tem os 2 copos e que quando eu incido, olha o que está acontecendo. Este então é o primeiro copo e este é o segundo. Notem que no primeiro copo o feixe de luz ele está muito mais forte do que aqui no primeiro. Beleza, pessoal? Esse então é o efeito Tinder. Ou quando incendimos por aqui, ou quando incidimos por aqui. Note que aqui o feixe passa quase direto sem interrupção nenhuma. E note que aqui ele dá uma engrossada e parece que surgem mais partículas. Como se do lado dele tivesse brilhando. Vocês estão vendo isso? Agora quando colocamos aqui, fica apenas uma penumbra preta em volta do copo. Aqui dá a impressão que está brilhando um pouco mais. Aqui forma apenas uma penumbra preta. Para quem ficou com um pouco de dificuldade de enxergar o comportamento do nosso experimento, no grupo Livro de Química eu coloquei uma foto desse experimento aqui, que dá para vermos claramente o efeito Tinder, beleza? Quem tiver curiosidade, depois dá uma procurada por lá, tranquilo? Pessoal, então agora com isso, vocês vão preencher este quadrinho que eu coloquei aqui em cima, tá? E vocês vão justificar qual é o copo que tem água com sal e qual é o copo que tem água com amido. A essa altura do campeonato já dá pra saber, né? Então pausem o vídeo aí, tentem resolver essa questão e quem tiver dúvida, marquem nos comentários que depois eu respondo pra vocês. Só que, por que isso acontece? Por que um dá a impressão que tá brilhando mais nas laterais e o outro, o feixe de luz, parece passar sem sofrer desvio algum? Vamos ver o porquê disso. Para responder então essa pergunta, pessoal, eu fiz um esqueminha aqui para vocês, que seria como se as nossas partículas estivessem passando aqui do lado, estão nesses pontos de preto que eu estou apontando com a lanterninha para vocês, e esse feixezinho que eu estou apontando aqui contra a câmera do celular é como se fosse aquelas partículas pequenas que vocês estavam... as partículas pequenas que estavam dissolvidas naquela amostra com água e sal. Como as partículas são muito pequenas, o feixe de luz ele praticamente passa por aqui sem sofrer desvio algum. Certo, pessoal? Agora, no caso aqui da amostra que contém água e amido, nós teremos algo desse tipo assim.
como nós temos macromoléculas envolvidas lá, seria como se esse feixe estivesse batendo, né? E ele estivesse sendo espalhado por este meio. Beleza, pessoal? Então agora, para finalizarmos a nossa aula de hoje, vamos à resolução de uma questão do Enem, do ano de 2010. Ela nos fala o seguinte: o efeito Tyndall é um efeito provocado pela dispersão de partículas coloidais quando são submetidas a um feixe óptico. Aí vamos subir aqui para ver. Aí ele fala o seguinte: foi observado pela primeira vez por Michael Faraday e investigado pelo físico inglês John Tyndall. Este efeito que torna possível observar, esse efeito é o que torna possível observar poeira do ar na luz do sol ou gotículas de água na neblina do farol do carro. Quanto ao efeito Tyndall, podemos afirmar que ele se forma devido a... Vamos ver aqui então as nossas opções. Pequeno acidentezinho aqui, mas já resolvido. O item A fala o seguinte: a absorção de luz por este meio. Acho que não, né, pessoal? O meio ele não está absorvendo luz, né? Foi o que nós acabamos de ver. A interferência do feixe de luz neste meio. Bom, pessoal, o que a luz interfere no meio? Ela muda alguma coisa? Acontece alguma reação? Não, né? Então não pode ser essa opção. Item C. A transmissão do feixe de luz deste meio? Não, ela não está transmitindo nada. Luz não carrega nada, beleza? Então não pode ser essa. Então o item D. A polarização da luz neste meio? Não, a luz não ficou polarizada aqui neste meio, não é verdade? Ela apenas se espalhou, que é a nossa alternativa do item E, que ele fala o seguinte: ao espalhamento da luz nesse meio. Sim, seria esta opção. Então a opção da questão do Enem é a letra E. Beleza, pessoal? Então tá bom. Fiquem nas sequências que nós teremos mais aulas de soluções. Beleza? Forte abraço e até lá!